Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis e hoje nós vamos comentar o artigo 11 do Código Civil. Vamos lá? Direitos da personalidade. O artigo 11 trata dos direitos da personalidade. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Aqui é preciso fazer uma diferenciação entre direitos existenciais e direitos patrimoniais. Os direitos de personalidade são direitos existenciais inerentes a toda pessoa humana. Todo ser humano nasceu com vida, tem direito de personalidade. Não trata aqui de direito patrimonial, mas que muitas vezes pode acontecer. Não é da essência do direito de personalidade ter o caráter patrimonial, mas em alguns casos existe sim o direito patrimonial inserido dentro do direito existencial. Enunciado 274 do Conselho da Justiça Federal. O que nos diz sobre o artigo 11? Os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral da tutela da pessoa humana, contida no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, princípio da dignidade da pessoa humana. Em colisão entre eles, como nenhum pode sobrevelar os outros, deve-se aplicar a técnica da ponderação. Ou seja, se eu tenho uma colisão entre, por exemplo, direito de intimidade e direito de liberdade de expressão, nenhum dos dois deve prevalecer. Deve ser feita uma técnica da ponderação, à luz do caso concreto, o juiz vai decidir, o órgão julgador vai decidir qual vai ter mais preponderância naquele caso. É isso que nos diz o enunciado 274 do Conselho da Justiça. Aqui nós temos três vertentes do direito de personalidade. É o direito à integridade física, à integridade intelectual e à integridade moral. A integridade física nós podemos dar como exemplo o direito à vida, que está previsto aqui no nosso artigo 5º, inciso 3 da Constituição, que é o direito ao próprio corpo, seja ele vivo ou ele morto, suas partes separadas, por exemplo, no caso de remoção de órgãos para fins de transplantes. O direito à integridade intelectual. O que diz o direito à integridade intelectual? É a liberdade de pensamento, de expressão, direito a danos morais, e imateriais do autor e do inventor. Tudo isso goza de previsão expressa no artigo 5º da Constituição. É um direito fundamental, portanto, uma cláusula pétrea que não pode ser alterado, tampouco por emenda constitucional. Direito à integridade moral. Qual é o exemplo de direito à integridade moral? É garantido por meio do direito à liberdade, à honra, ao segredo, ao sigilo, à imagem e à identidade. Agora nós vamos falar das características dos direitos de personalidade. Os direitos de personalidade, eles são absolutos. Mas por que absolutos? É porque eles são oponíveis contra todos. É aquela oponibilidade erga omnes. Os direitos de personalidade, direito à vida, de imagem, de honra, é oponível contra todos e todos devem respeitar. Tem que fazer uma ressalva aqui, que essa característica de absoluto dos direitos de personalidade não quer dizer que eles têm que prevalecer a todo custo, a todo momento. Não, em certo momento eles podem ser relativos no sentido de ter uma ponderação entre um direito e outro. Se tiver uma colisão, um choque entre um direito de personalidade, à luz do caso concreto, o órgão julgador vai decidir qual vai ter uma maior preponderância. Extrapatrimoniais, característica do direito de personalidade, afasta a sua transmissão. Eles são intransmissíveis, portanto, são impenhoráveis. Os direitos de personalidade são perpétuos. Por que perpétuos? Porque não comportam renúncia. Ele nasce e extingue com a pessoa, é para viver, é para permanecer durante toda a vida da pessoa os direitos de personalidade.
e a gente fala que ele nasce e extingue com a morte, mas existem direitos de personalidade que eles existem, eles permanecem ainda com a morte, porque pode acontecer lesões reflexas, por exemplo, a honra de um falecido, os filhos podem ingressar com danos morais em nome próprio, a denominada legitimação extraordinária. Titularidade versus exercício. A gente viu que os direitos de personalidade são irrenunciáveis e intransmissíveis. Isso tem que fazer uma diferenciação entre titularidade e exercício. A titularidade, que é irrenunciável e intransmissível. Já o seu exercício, a depender do caso, pode existir sim uma certa flexibilidade, mas essas flexibilidades que podem vir a existir, elas são sempre de caráter revogável e temporário, não posso dispor de forma absoluta. Por exemplo, um jogador pode dispor contratualmente de seu direito de imagem. Isso que está dispondo, que está tendo uma flexibilidade, é quanto ao exercício, não contra a titularidade. A titularidade ela é sempre irrenunciável e intransmissível. Já o seu exercício pode sofrer alguma limitação, desde que temporária e a qualquer tempo revogável. Por exemplo, não é possível renunciar à imagem, mas é possível dispor contratualmente de modo válido sobre a imagem de uma pessoa. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas se expõem a todo tempo no Instagram. A gente tem influencers que estão ali dispondo de sua imagem a todo momento e trata-se isso de exercício do direito de personalidade e não da sua titularidade. Essas limitações, como a gente falou, têm que ser voluntárias e temporárias. Esses direitos, eles não toleram prescrição. O exercício não gera prescrição. Por exemplo, você não exerceu ali aquele direito, não é que ele vai prescrever o exercício, mas aspectos patrimoniais dos direitos de personalidade são sim prescritíveis. Por exemplo, houve um caso que é possível uma reparação civil ali sobre um direito de imagem, um direito à honra, reparação extrapatrimonial. Esse direito de pretensão, ele é prescritível sim, geralmente em 3 anos. Artigo 206 do Código Civil prescreve em 3 anos a pretensão da reparação civil. Súmula 403 do STJ. Independe da prova de prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais. Essa súmula 403 do STJ é recorrentemente cobrada em provas e diz que não depende de comprovar um prejuízo do dano à imagem de uma pessoa no caso de publicações que não foram autorizadas por essa pessoa. Ou seja, publicações da imagem da pessoa deve ser autorizada e caso não seja autorizada, enseja a indenização por danos materiais ou morais, a depender do caso, independentemente de prova do prejuízo. Aqui eu trouxe uma jurisprudência do STJ que trata sobre o tema. Direito à imagem, modelo profissional, utilização sem autorização, dano moral, cabimento, prova, desnecessidade, quanto fixação nessa instância, possibilidade. O direito à imagem reveste-se de duplo conteúdo, moral, porque direito da personalidade, e patrimonial, porque assentado no princípio segundo o qual a ninguém é lícito locupletar-se à custa alheia. Em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de cogitar-se da prova da existência de prejuízo ou dano, nem a consequência do uso, se ofensivo ou não. O direito à imagem qualifica-se como direito de personalidade extrapatrimonial, de caráter personalíssimo, por proteger o interesse que tem a pessoa de opor-se à divulgação dessa imagem em circunstâncias concernentes à sua vida privada. O valor dos danos morais pode ser fixado na instância especial, buscando dar solução definitiva ao caso e evitando inconvenientes e retardamento na entrega da prestação jurisdicional.
Aqui eu trouxe enunciados de direito civil que também são cobrados em provas com frequência. Enunciado 1 da jornada de direito civil. Primeira jornada de direito civil, enunciado 4. O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária desde que não seja permanente nem geral. Aqui o aluno, o candidato, tem que ficar de olho porque se a prova, a fase objetiva, cobrar a literalidade do artigo 11, deve ser marcado correto. Por quê? O artigo 11 fala que os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo, é bem claro aqui o artigo 11, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Só que o enunciado 4 da primeira jornada de direito civil fala que os direitos da personalidade pode sim sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. Então, o candidato ele tem que observar ou marcar a questão. Se tiver a questão, o artigo 11, a letra da lei, marca que está correto. Por outro lado, se também trouxer aqui o nosso enunciado, o enunciado 4 da primeira jornada de direito civil, afirmando que pode sofrer essa limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral, deve-se marcar como correto também, porque está de acordo com o enunciado. Enunciado 139 da terceira jornada de direito civil. Os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificadamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes. Enunciado 531. A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade de informação inclui o direito ao esquecimento. Enunciado 532. É permitida a disposição gratuita do próprio corpo com objetivos exclusivamente científicos nos termos do artigo 11, 13 do Código Civil. Uma jurisprudência muito importante do STF é sobre o direito ao esquecimento. O STF decidiu em sentido contrário ao que vinha decidindo o STJ, por isso eu trouxe para vocês que é uma aposta para a prova. O que é o direito ao esquecimento? O direito ao esquecimento é o direito de ser deixado em paz. Por exemplo, uma pessoa sofreu um fato, cometeu um crime no passado, cumpriu essa pena e hoje, ainda hoje, depois de um longo período de tempo, esses fatos ainda encontra em redes sociais, ainda encontra ali no Google, você pesquisa, encontra aquela notícia, a pessoa se sente constrangida com esse fato que ela cometeu há muito tempo atrás e que já cumpriu a pena. E será que ela tem esse direito ao esquecimento, esse direito de ser deixado em paz? Em um primeiro momento, o STJ entendeu que sim, que era possível, a depender do caso, o direito ao esquecimento, mas o STF recentemente entendeu que não é cabível o direito ao esquecimento no Brasil, porque se trataria de uma espécie de censura, o que é repelido pela nossa ordem jurídica. Vamos conferir o que diz o STF? É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Foi uma decisão fixada em sede de repercussão geral pelo STF. O tema 786 com certeza será cobrado e explorado nas próximas provas. O que diz o nosso enunciado 613? A liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos de personalidade no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a liberdade de expressão ela não tem privilégio sobre os demais direitos de personalidade. Em caso de eventual colisão entre um direito e outro, deve-se utilizar da técnica da ponderação
e analisar em cada caso concreto qual que irá prevalecer. Artigo 12 do Código Civil. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo. Quem? O cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Aqui é uma tutela, uma previsão do artigo 12 de tutela de preferência inibitória. Porque quando se fala em direitos de personalidade, violações desse direito ou possíveis violações, a melhor forma de se trabalhar aqui seria com a forma preventiva, com tutelas inibitórias, obrigação de não fazer. Enfim, a intenção é fazer que esse direito, essa violação desse direito de personalidade não ocorra. Uma vez ocorrida essa violação, deve-se assim entrar com uma ação com danos morais, danos materiais, a depender do caso, e perdas e danos. Então, é uma tutela inibitória por preferência, porque a intenção aqui é não deixar acontecer essa violação. Mas se aconteceu, faz-se assim uma obrigação uma indenização de danos morais ou materiais, a depender do caso. O que diz o enunciado 140, que trata especificadamente do artigo 12 do Código Civil? A primeira parte do artigo 12 do Código Civil refere-se às técnicas de tutela específica aplicáveis de ofício, enunciadas no artigo 461 do Código de Processo Civil, devendo ser interpretada com resultado extensivo. E essa responsabilidade aqui do artigo 12, qual é a natureza dela? Prevalece na jurisprudência do STJ que essa responsabilidade do artigo 12 de violação dos danos de personalidade é responsabilidade objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, e o dano aqui é presumido conforme RESP 506/437 do STJ. Igualmente, a súmula 403 do STJ nos diz a mesma coisa, que independe da prova do prejuízo, porque esse dano ele é presumido, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Aqui, os direitos da personalidade, o parágrafo único do artigo 12 é uma forma de extensão dos direitos de personalidade para depois da morte. Nesses casos, que chama-se de direitos de personalidade, danos reflexos, os parentes vão poder entrar com a ação, ajuizar uma ação para requerer essa indenização. Então, aqui são a projeção dos direitos de personalidade mesmo depois da morte. O que diz aqui o nosso parágrafo único? Que ele fala que, se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Aqui, não obstante somente mencionar o cônjuge sobrevivente, entende-se a jurisprudência e a doutrina que deve dar interpretação extensiva a fim de incluir também o companheiro. O que diz o anunciado 398 do Código Civil? As medidas previstas no artigo 12, parágrafo único do Código Civil, podem ser invocadas por qualquer uma das pessoas ali mencionadas de forma concorrente autônoma. Então, qualquer um pode recorrer, qualquer parente do morto pode recorrer de forma concorrente autônoma. Não precisa de se esperar, não tem uma ordem ali, primeiro é o cônjuge, depois o descendente, ascendente, não tem. Todos podem entrar de forma concorrente autônoma, ou seja, todos de uma vez, sozinhos, separados, da maneira que for. Enunciado 399. Os poderes conferidos aos legitimados para a tutela pós-mortem dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 12 do parágrafo único e 20, parágrafo 1 do Código Civil, não comprometem a faculdade de limitação voluntária. Enunciado 400, os parágrafos únicos do 12 e 20 asseguram legitimidade
por direito próprio aos parentes, cônjuge ou companheiro, para a tutela contra lesão perpetrada pós-morte. Se uma pessoa sofreu abuso, violação do seu direito de personalidade ainda em vida, mas depois falece, esses direitos, eles são transmissíveis aos seus herdeiros? Em outras palavras, esses direitos, essas violações do direito de personalidade, têm os herdeiros legitimidade ativa para ajuizar a ação e cobrar esse direito de quem lesou? Tem sim, entende o STJ que esses direitos são transmissíveis. Vamos verificar? Súmula 642 do STJ. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Artigo 943 do Código Civil. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança. O que diz o enunciado 453 do Conselho de Justiça Federal? Artigo 943. O direito de exigir reparação, a que se refere o artigo 943 do Código Civil, abrange, inclusive, os danos morais, ainda que a ação não tenha sido iniciada pela vítima. Então, a vítima sofreu uma violação de seus direitos de personalidade em vida e não chegou a ajuizar essa ação. Pode seus herdeiros, depois da morte da vítima, ajuizar essa ação em nome próprio, como uma forma de extensão desses direitos de personalidade mesmo após a morte. A posição atual e dominante que vigora nessa corte é no sentido de, embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa et causam, para ajuizar a ação indenizatória por danos morais em virtude de ofensa moral suportada pelos decujos. Então, aqui nesse julgado, entendeu o STJ que não somente os herdeiros teriam legitimidade para ajuizar essa ação de danos morais depois da morte do prejudicado. Inclusive, o espólio teria essa legitimidade. É importante ressalvar que é polêmica essa afirmação. Existem outros julgados do STJ que entendem que, no caso de violação de danos morais, apenas os herdeiros teriam legitimidade ativa. O que diz a jurisprudência em tese do STJ 125? Embora a violação moral atinja apenas os direitos subjetivos do falecido, o espólio e os herdeiros têm legitimidade ativa et causam para pleitear a reparação de danos morais suportados pelo decujus. Uma jurisprudência importante. Será que gera indenização por danos morais uma imagem de um cadáver publicada em jornal? O STJ entendeu que não gera o dever de indenizar danos morais uma imagem publicada de um cadáver no jornal que retrata ali uma notícia. Os familiares, nesse caso, ajuizou uma ação contra o jornal por entender que teve violado os direitos de personalidade do morto, porque tinha divulgado ali uma foto do cadáver nessa matéria jornalística. Entendeu, STJ, que não gera danos morais, porque pensar diferente, conceder ali os danos morais, seria uma forma de censura que é fortemente repelida pela nossa Constituição. Vamos verificar? Gera dano moral a divulgação em jornal de imagem de cadáver morto em via pública. O jornal divulgou a foto do cadáver de um indivíduo morto em tiroteio ocorrido em via pública. Os familiares do morto ajuizaram a ação de indenização por danos morais contra o jornal, alegando que houve violação aos direitos de imagem. O STF julgou a ação improcedente, argumentando que condenar o jornal seria uma forma de censura, o que afronta a liberdade de informação jornalística. Pessoa jurídica de direito público tem direito de indenização a danos morais relacionados à violação da sua honra ou imagem? Vem entendendo de forma corriqueira o STJ que pessoa jurídica de direito público não tem direito de indenização por dano moral relacionado à sua honra ou imagem,
porque isso aí seria, segundo entende o STJ e também o STF, uma subversão dos valores, dos direitos fundamentais. Ora, a Constituição, ela garante o direito da liberdade de expressão, direito de informação, o direito de crítica do Estado. Então, se o próprio Estado garante esse direito, como que o Estado iria pedir uma indenização contra a honra da própria pessoa jurídica de direito público? Então, em regra, não é possível, não há que se falar em indenização pela indenização moral pela honra ou imagem de pessoa jurídica de direito público. Isso é a regra, mas existe uma exceção. O STJ entende que é possível sim falar em indenização por dano moral em relação à imagem ou honra de pessoa jurídica de direito público quando há uma violação da credibilidade institucional. No caso, foi uma violação ao INSS, que teve ali a credibilidade da instituição do INSS, no caso, foi gravemente abalada, de forma que a própria sociedade sentiu esses danos morais no que diz o STJ e o STF também. Então, em casos excepcionais, quando a própria credibilidade institucional da autarquia ou da pessoa jurídica de direito público foi violada, aí vai ser possível falar em dano moral contra a honra ou a imagem de pessoa jurídica de direito público. Vamos conferir o julgado? A pessoa jurídica de direito público não tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem. Não é possível pessoa jurídica de direito público pleitear contra particular indenização por dano moral relacionado à violação da honra ou da imagem. Agora, nossa exceção. Pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem quando a credibilidade institucional, muito bom gravar essa expressão, credibilidade institucional, que é uma exceção que vai ser sim cobrada em prova, e quando for cobrada em prova, vai vir essa palavra credibilidade institucional, for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados, em geral, for evidente. Artigo 13 do Código Civil. Salvo por exigência médica, é defesa, ou seja, proibido, o ato de exposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Que o nosso artigo 13 do Código Civil trata da proteção jurídica do corpo humano. Essa proteção jurídica do corpo humano é feita em 3 formas, diz a doutrina. Quais são? Tutela ao corpo vivo, tutela ao corpo morto e autodeterminação do paciente. O que diz o nosso enunciado 401? Não contraria os bons costumes a cessão gratuita de direitos de uso de material biológico para fins de pesquisa científica, desde que a manifestação de vontade tenha sido livre, esclarecida e puder ser revogada a qualquer tempo, conforme as normas éticas que regem a pesquisa científica e o respeito aos direitos fundamentais. O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens, desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto a prognósticos e os quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita ao seu representante legal. Primeira Jornada de Direito Civil, enunciado 6. A expressão exigência médica, contida no artigo 13, refere-se tanto ao bem-estar físico quanto ao bem-estar psíquico do disponente. Enunciado 276. O artigo 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do próprio corpo por exigência médica, autoriza as cirurgias de transgenitalização, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina e a consequente alteração do prenome e do sexo no registro civil. Enunciado 532, é permitida a disposição
gratuita do próprio corpo, como objetivos exclusivamente científicos, nos termos do artigo 11 e 13 do Código Civil. Artigo 14. O que diz o artigo 14? É válido com objetivo científico e altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Então, essa disposição do próprio corpo, que o artigo 14 do Código Civil confere, ela tem que ser gratuita, não pode ser onerosa. Esse objetivo tem que ser científico ou altruístico e só pode ser para depois da morte, não pode ser em vida, jamais em vida. Esse ato de disposição, ele tem que ser livremente revogado e a qualquer tempo. Esse ato tem que ser totalmente gratuito e revogável a qualquer tempo. Esse é um requisito indispensável. A vontade do doador de órgãos vai prevalecer sobre seus familiares. Por exemplo, se doador de órgãos diz que quer doar, em vida ele manifestou que ele quer doar, mas depois de sua morte a família fala que não, entende que não deve doar. Qual que deve prevalecer? Deve prevalecer a vontade do doador manifestada em vida. E essa destinação do corpo após a morte, ela é exigida a manifestação expressa ou a pessoa pode ter manifestado em vida? Esse caso aqui foi um caso muito legal, que foi um pai, ele tinha manifestado em vida para sua filha, que ele queria submeter, depois da sua morte, ao procedimento de criogenia. O que é criogenia? Criogenia é você conservar o corpo humano depois da morte em temperaturas muito frias, quase congelado ali. Com objetivo. Qual é o objetivo da criogenia, dessa preservação do corpo humano para depois da morte? É que, com o avanço da medicina, esse corpo seja reanimado no futuro. Ou seja, congela-se o corpo, ele conserva aquele corpo com o objetivo de aguardar o avanço da medicina, que com o passar do tempo, quem sabe, não se descobre uma forma de viver novamente aquele corpo, de reanimar aquele corpo. Então, nesse caso concreto, uma filha, o pai manifestou ainda em vida que tinha vontade de submeter o seu corpo à criogenia. E tinha testemunhas que tinham escutado isso, mas essa manifestação não foi expressa, não teve um documento, nada disso. Foi uma manifestação verbal. Já a outra filha, que era filha de outro casamento, morava distante, não achou correto essa característica, essa vontade, e falou que não sabia que seu pai tinha manifestado isso e que queria enterrar, tinha o direito de enterrar seu pai e submeter aquele procedimento, e ela queria aquilo, não queria que o pai submetesse à criogenia, como a outra irmã falou. Com isso, diante dessa divergência de opiniões entre uma filha e outra, a filha que queria que o pai submetesse à criogenia, porque queria que a vontade de seu pai manifestada em vida ela continuasse depois de sua morte, ajuizou a ação e entendeu os tribunais superiores que é possível sim uma pessoa se submeter à criogenia desde que ela tenha manifestado em vida essa vontade. E essa manifestação não precisa ser expressa. Vamos conferir? Para a destinação do corpo após a morte, é exigida manifestação expressa? Não há exigência da formalidade específica acerca da manifestação de última vontade do indivíduo sobre a destinação de seu corpo após a morte, sendo possível a submissão do cadáver ao procedimento de criogenia em atenção à manifestação de vontade em vida. O que diz o enunciado do Conselho da Justiça Federal 277? O artigo 14 do Código Civil, ao afirmar a validade da disposição gratuita do próprio corpo, com objetivo científico ou altruístico para depois da morte, determinou que a manifestação expressa do doador de órgãos em vida prevalece sobre a vontade dos familiares. Portanto, a aplicação do artigo 4º da Lei 9.439 de 97 ficou restrita às hipóteses de silêncio do potencial doador. Então, prevalece a vontade do doador em vida e não a de seus familiares. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. A literalidade desse artigo, se a gente pensar bem, ninguém pode ser constrangido a submeter com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.
Dito de outra forma, então quer dizer que todo mundo pode ser constrangido a submeter a tratamento médico ou intervenção cirúrgica se não tiver risco de vida? E uma interpretação literal do artigo 15º, a gente poderia chegar à esdrúxula ideia que as pessoas podem submeter a tratamento médico ou intervenção cirúrgica se não tiver risco de vida, mas não é isso que o legislador quis dizer, diz menos do que deveria ter dito. Ou seja, aqui o consentimento dessa cirurgia, dessa intervenção médica, deve ser informado. A pessoa deve sim saber dos riscos que ela corre, qual o tratamento que ela deseja, que é o melhor para ela, para as condições peculiares dela. E o médico tem o dever de informar, tem o dever de informar quais são essas consequências, para só então a pessoa tomar a sua decisão, seja com risco de vida ou não. O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens, desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e os quadros clínicos e cirúrgicos, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita ao seu representante legal, aos seus familiares. O princípio da autonomia da vontade ou da autodeterminação, com base constitucional em previsão em diversos documentos internacionais, é fonte do dever de informação e do correlato direito ao consentimento livre e informado do paciente, e preconiza a valorização do sujeito de direito por trás do paciente, enfatizando a sua capacidade de se autogovernar, fazer opções e de agir segundo suas próprias deliberações. E esse consentimento vai afastar a responsabilidade do médico? Não, não vai. Quem deve entender de procedimentos médicos é o próprio médico, claro. Esse consentimento, ele deve ser feito com base no próprio dever do médico de informar, mas não tira a responsabilidade do médico. O médico, em regra, ele responde conforme sua culpa, é uma responsabilidade subjetiva, ele vai responder no caso de, pode ser imperícia, negligência, ou ainda de alguma culpa que ele realizou ali naquela cirurgia, naquele procedimento médico. Enunciado 403. O direito à inviolabilidade de consciência e de crença, previsto no artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta dele, desde que observado os seguintes critérios: a. Capacidade civil plena, excluído o suprimento pelo representante ou assistente. B. Manifestação de livre consciente informada. E C. Oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do declarante. Enunciado 533. O paciente, plenamente capaz, poderá deliberar sobre todos os aspectos concernentes a tratamento médico que possa lhe causar riscos de vida, seja imediato ou imediato, salvo as situações de emergência ou no curso de procedimentos médicos cirúrgicos que não possam ser interrompidos. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Nome, o que é o nome? Nome é um direito de personalidade, ele é aquele sinal que designa a pessoa, que diferencia o ser humano um do outro, é um elemento de identificação. Nós temos teorias sobre o nome, são 4 teorias sobre o nome. Vamos começar pela teoria da propriedade. A teoria da propriedade afirma que o nome é uma propriedade da pessoa. Essa teoria do nome, que seria uma teoria da propriedade, ela é empregada aos nomes empresariais. No que tange a pessoa natural, pessoa física, o nome é mais do que um mero aspecto patrimonial, consistindo, na verdade, em direito de personalidade. 2. Teoria negativista. Afirma que o nome não é um direito, mas apenas uma forma de designação das pessoas. Essa teoria foi adotada num tempo pretérito, hoje não é mais, diz que era adotada por Clovis Bevilacqua.
Terceira teoria, teoria do Estado, sustenta que o nome é um elemento do estado da pessoa. E por fim, teoria do direito da personalidade, um nome é um direito da personalidade, é a nossa teoria adotada pelo Código Civil, nesse artigo 16 que diz: toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Princípio da imutabilidade relativa do nome. O que diz esse princípio? Que o nome ele foi dado ali ao nascimento e deve, em regra, prevalecer até o resto da vida da pessoa, depois de sua morte. Então, o nome, ele, em regra, ele não é para mudar, ele não é mutável. Eu não posso mudar meu nome por livre e espontânea vontade. Então, em regra, prevalece o princípio da imutabilidade relativa do nome. A regra da inalterabilidade também, que denomina, preconiza que o nome, tanto prenome quanto sobrenome, estabelecido por ocasião do nascimento, reveste de definitividade, admitindo sua modificação somente excepcionalmente nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecida como excepcionais por decisão judicial, exigindo, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízos a terceiros. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então, em regra, o nome da pessoa não pode ser empregado em outras publicações, ainda que não exponha essa pessoa à intenção difamatória. Ou seja, em regra, o nome de uma pessoa, ele deve, para ele ser utilizado, deve haver prévia autorização dessa pessoa que está sendo utilizado o nome. Mas eu trouxe aqui para vocês 3 exceções em que é possível utilizar o nome dessa pessoa e não vai gerar indenização. Vamos conferir? Para ilustrar matéria jornalística, em regra, não haverá dano moral e vai poder sim fazer a utilização desse nome. Para fins econômicos, haverá dano moral, mesmo sem prova do prejuízo. E para fins publicitários, haverá dano moral, mesmo sem prova do prejuízo. Então, a exceção aqui é no caso de matéria jornalística, que em regra não haverá dano moral. Mas por que existe essa exceção em matéria jornalística? Porque deve prevalecer, em regra, a liberdade de expressão, sob pena de configurar censura. Desse modo, o STJ decidiu que o uso não autorizado da imagem de atleta em cartaz de propaganda de evento esportivo, ainda que sem finalidade lucrativa ou comercial, enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo. A obrigação da reparação pelo uso não autorizado de imagem decorre da própria utilização indevida do direito personalíssimo, que é o direito de imagem. Assim, a análise da existência de finalidade comercial ou econômica no uso é irrelevante. O dano, por sua vez, conforme jurisprudência do STJ, apresenta-se in re ipsa, ou seja, é desnecessário demonstrar prejuízo para sua aferição. Súmula 221 do STJ. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa tanto o autor do escrito quanto o proprietário de veículo de divulgação. Prevalece que essa responsabilidade do autor do escrito e do proprietário do veículo de divulgação é solidária. Súmula 403 do STJ. Independe de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais. Configura dano moral indenizável a divulgação não autorizada da imagem de alguém em material impresso de propaganda política eleitoral, independentemente de comprovação de prejuízo. E a gente tem algumas exceções que o STJ nos ensina que vai ser flexibilizada essa indenização pelo direito de imagem da pessoa. Quais são essas exceções? Imagem de multidão, pessoa famosa, ocupante de cargo público, geralmente é ponderado, não há indenização, porque, nesse caso, há presunção de consentimento do uso dessa imagem, desde que for preservada a vida privada. Ora, se você está numa multidão ali, alguém tirou uma foto, presume que você aceitou essa sua imagem, esse direito de imagem você aceitou.
A pessoa famosa também, ora, ela aparece ali a todo momento nas redes sociais, né, na televisão, na internet, também presume consentimento, e pessoas ocupantes de cargo público também. Nesse sentido, não há violação do direito à imagem no caso em que foi utilizada fotografia de magistrado, pessoa ocupante de cargo público de notória importância social, para ilustrar matéria jornalística pertinente sem invasão da vida privada do retratado. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. O artigo 18, segundo a doutrina, diz menos do que deveria, porque não é só em publicação comercial que não se pode usar o nome alheio sem autorização, é em todas as publicações. Considerando o uso do nome e da imagem também deve ser autorizado. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, veio justamente para isso, para reforçar essa necessidade de consentimento, essa necessidade de autorização. LGPD. Artigo 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo. Súmula 221 do STJ. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário de divulgação. Aqui eu trouxe uma jurisprudência para vocês que trata sobre o tema. Propriedade industrial, uso indevido de marca de empresa, semelhança de forma, dano material, ocorrência, presunção de dano moral, aferição in re ipsa decorrente do próprio ato ilícito e indenização devida. Então, aqui foi danos de marca, pessoa jurídica, empresa, né? Porque usou uma marca semelhante e essa presunção foi in re ipsa, ou seja, não necessitou de comprovar prejuízo, presume-se aí o prejuízo na utilização indevida da marca. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza de proteção que se dá ao nome. O que é um pseudônimo? Geralmente é usado em nomes artísticos quando aquela pessoa é conhecida em seu meio social. A gente tem exemplo de pseudônimo Xuxa, Tiririca. Esses pseudônimos, eles têm a mesma proteção do nome, goza da mesma proteção, desde que utilizados para atividades lícitas. É um sinal designativo que não passando a adotar e ter como tal conhecido dessa forma. Aqui tem uma jurisprudência em que falou que o pseudônimo goza da mesma proteção ao nome. Agora aqui a gente teve um caso interessante do Tiririca, que entrou com ação judicial contra uma pessoa que estava utilizando esse termo. Aqui o STJ não deu razão ao Tiririca e falou que por não estar configurado como obra o Tiririca, inexiste direitos materiais e morais sobre ele. O uso contínuo de um nome não dá ao portador o direito a seu uso exclusivo, incabível a pretensão do autor de impedir que o réu use pseudônimo Tiririca, até porque já registrado em seu nome no INPI, essa pessoa já tinha registrado o pseudônimo Tiririca. Artigo 20. Salvo ser autorizados os necessários à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição, a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo de indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Aqui tem uma DIN 4815 que nós vamos tratar dela. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção, cônjuge, ascendente e descendente. Esse artigo 20 trata do direito à imagem. Aqui, uma eventual colisão de direito fundamental que vai ter é o direito à imagem versus o direito à informação. Qual que deve prevalecer? Isso deve ser aferido à luz do caso concreto. Aqui tem uma legitimação menor do que o artigo 12, que o artigo 12 falava cônjuge, ascendente, descendentes e colaterais até o 4º grau. Aqui no artigo 20 só falou cônjuges, ascendentes e descendentes, mas prevalece na doutrina que deve dar legitimidade também aqui
aos colaterais até o 4º grau, porque não tem razão para fazer essa diferenciação. Enunciado 275. O rol dos legitimados de que trata os artigos 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único do Código Civil, também compreende o companheiro, tanto o artigo 12, que é o direito do morto, né, de pedir o direito à honra do morto, quanto o artigo 20. Aqui, o que diz, o que está em xeque aqui o nosso artigo 20? São direitos fundamentais da pessoa humana previstos no artigo 5º. Quais são eles? Direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, da honra, imagem das pessoas, direito à indenização pelo dano material moral decorrente de sua violação, casa e asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. É assegurado a todos acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, aqui é uma violação. Pode ocorrer uma violação à honra, uma violação da imagem com violação à honra e uma violação da imagem sem violação à honra. Qual é a diferença? Por exemplo, violação da imagem com violação da honra. Uma matéria jornalística publica uma ação falando que João é traficante e falando ali, discorrendo o caso concreto que ele foi pego transportando 1 tonelada de maconha. Só que, em vez de colocar a foto de João, colocou a foto de Pedro. Ou seja, trocou de pessoa, colocou a foto de uma pessoa que não estava sendo acusado como traficante. Neste caso, além de violação da imagem, teve também violação da honra. Agora, um exemplo, só violação da imagem sem violação da honra. Utiliza-se uma foto de uma modelo em uma propaganda comercial sem autorização. Neste caso, nós temos violação da imagem sem violação da honra. E aí, será que esses danos materiais e danos morais que porventura possa surgir vai ser o mesmo no caso de violação da imagem com violação da honra ou de violação da imagem sem violação à honra? Deve se aferir ao caso concreto, mas geralmente se eu tenho uma violação da imagem com violação da honra, esses danos materiais e morais podem ser maior. A cessão onerosa ou gratuita da imagem, ela deve ser sempre interpretada restritivamente. Agora, a gente tem que fazer uma importante diferenciação. O consentimento para captação não é consentimento para publicação. É muito comum em romances, em namoros, que mandem aqueles famosos nudes. Namorado manda fotos íntimas um para o outro. E isso é o quê? É um consentimento para captação. Mas esse consentimento para captação, que é você ter ali imagem, o namorado, a namorada ter a imagem, ter esses nudes, não é consentimento para publicação, para divulgação. Se esse namorado recebe nudes da sua namorada, ele não tem a autorização para publicar, para passar para frente essas imagens. É muito comum ocorrer isso como uma pornografia de vingança. O STJ falou que isso é pornografia de vingança, revenge porn, e enseja danos morais. Não pode ser divulgada essas fotos íntimas como uma pornografia de vingança. Inclusive, foi alterado recentemente o nosso Código Penal para incluir essa prática como crime. Para que seja publicada uma fotografia, é exigida a autorização prévia do indivíduo biografado? Se quer fazer uma biografia, uma pessoa tem interesse ali de fazer uma biografia de uma pessoa famosa, Roberto Carlos, por exemplo, é necessária a autorização dele para ele ser biografado? E entendeu aqui o nosso STF, no informativo 789, que não, em regra, não é necessária a autorização da pessoa biografada para que seja feita sua biografia. E por quê? Exigir autorização aí da pessoa biografada seria uma forma de censura, o que é vedado expressamente pela nossa Constituição. Agora, caso biografado ou qualquer outra pessoa retratada na biografia entenda que seus direitos foram violados pela publicação, vai ter direito à reparação, que pode ser feita não apenas por meio de indenização pecuniária, como também por outras formas, como a publicação de ressalva de nova edição com correção, direito de resposta e etc.
Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Aqui é o direito à privacidade, esse direito que foi amplamente reforçado, protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Princípio do livre desenvolvimento da personalidade. O que diz o enunciado 404? Artigo 21. A tutela da privacidade da pessoa humana compreende os controles espacial, contextual e temporal dos próprios dados, sendo necessário seu expresso consentimento para tratamento de informação que verse especialmente o estado de saúde, a condição sexual, a origem racial ou a ética, as convicções religiosas, filosóficas e políticas. A enunciado 405 do Conselho de Justiça Federal. Artigo 21. As informações genéticas são parte da vida privada e não podem ser utilizadas para fins diversos daqueles que motivaram seu armazenamento, registro ou uso, salvo com autorização do titular. Súmula 37 do STJ. São cumuláveis a indenização por dano material e moral oriundos do mesmo fato. Então, se eu tenho uma violação de direito de personalidade, por exemplo, direito à imagem, eu posso acumular um eventual dano moral que eu tenho com um dano patrimonial, um não exclui o outro. Aqui trouxe uma jurisprudência para vocês que diz que a ação de obrigação de fazer matéria jornalística, negativa de prestação judicial, ausência e exclusão da notícia, direito ao esquecimento, não cabimento. Pediu aqui, nesse caso, com base no direito ao esquecimento, a exclusão da matéria jornalística. Entendeu o STJ que não era possível, sob pena de configurar censura. É isso, pessoal. Eu deixei aqui as referências para você desse material, para vocês consultarem. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!